aí pessoal, tudo bom? Então hoje, segunda, né? Mesmo feriado, a gente vai fazer aqui a correção da atividade, porque semana que vem é prova e a gente só tem essa semana então. Então pessoal, bora lá! Bora da correção. E no primeiro slide que a gente gravou, né? A gente fez a aula sobre o aparelho digestório. Nós fizemos as 5 perguntas e vamos para elas agora. Primeira questão pergunta o seguinte: o alimento ingerido é processado no sistema digestório ao passar por vários órgãos: intestino delgado, intestino grosso, boca, ânus, faringe, esôfago e estômago. Escreva o nome desses órgãos na sequência percorrida pelo alimento, certo? Então a gente vai colocar as partes do aparelho digestório na sequência em que o alimento passa pelo nosso corpo. Então vamos para a primeira parte do aparelho digestório, que é o mais fácil de todos. Então inicia-se pela boca. Desses órgãos que estão aí na sequência, a gente vai colocar eles em ordem. Depois para a faringe, o esôfago, estômago, intestino delgado. Depois ele passa por intestino grosso. Então é eliminado através do reto e o ânus. Pessoal, então uma questão bem fácil, bem simples de sequência do aparelho digestório. Não perguntou nada sobre a digestão, né? Sobre as partes, as funções de cada órgão, apenas a passagem do alimento, tá certo? Então a ordem é essa daí, ok? Segunda questão: qual a importância da epiglote no processo de ingestão? Então, pessoal, nós temos aqui, ó, a epiglote, que é tipo uma pequena válvula, uma tampa, que ela desce e fecha a passagem para a traqueia. Isso acontece no processo de deglutição, quando a gente engole alguma coisa, para que o alimento ele não entre no aparelho respiratório. Então a epiglote ela impede que o alimento ou a água passe para o sistema respiratório. Importantíssimo para a proteção do nosso trato respiratório. Certo, pessoal? Então, quando a gente engasga, é quando um alimento ou água, às vezes, na maioria das vezes água, alimentos líquidos, eles um pouco passam para o aparelho respiratório. Então, você se engasga. Então, dá aquela tosse, que é a tentativa de expelir, tirar da sua traqueia, da sua aparelho respiratório, o alimento, a água, para fazer essa limpeza. Tá certo? Vamos para a terceira. Considere os seguintes constituintes de alimentos. Então temos aí, ó, proteínas, minerais, óleos, vitaminas, amido, fibras da dieta, açúcar de cana e gorduras. Então os nutrientes que a gente estudou e que está presente nos alimentos e que são importantíssimos para o nosso corpo. Vamos para a primeira pergunta. Quais são absorvidos no intestino sem necessitar passar pela etapa de digestão? Então, quando ele fala aqui, ó, sem necessitar passar pela etapa de digestão, significa que o alimento ele já está naquele tamanho certo de ser absorvido. Ele não precisa ser quebrado. Ó, tem alimentos que as moléculas são grandes e não passam para dentro da membrana plasmática e para o citoplasma da célula. Não atravessa. Por quê? Porque ele é grande demais. Então eles precisam passar por um processo de quebra, de digestão. A pergunta aqui é aqueles que não precisam passar por essa etapa. Eu teria proteína? Não. Proteína é grande demais, precisa passar pelo processo de digestão. Minerais? Opa! Minerais não precisam, já estão no tamanho ideal para passagem para dentro das células. Óleos? Não. Vitaminas? Opa! Vitaminas não precisa passar pelo processo de digestão. Amido? Amido é carboidrato. Fibras da dieta? Também não. Açúcar? Não. Gorduras? Então nós temos aí, pessoal, os minerais e as vitaminas. Se aqui tivesse, por exemplo, água, então a gente colocaria a água também como resposta. A água também já está no tamanho ideal para ser absorvida, as suas moléculas serem absorvidas pelas células. Letra B. Quais devem sofrer digestão
para poderem ser absorvidos. Então aí eu vou agora quebrar os nutrientes e absorvê-los. Eu tenho quem? Proteínas, óleos, amido, açúcar da cana e gorduras. Então esses nutrientes, eles não estão no tamanho ideal para passagem para dentro da célula, então precisam sofrer um processo de digestão. Letra C, quais não são digeridos nem absorvidos? A gente falou das fibras da dieta, né, que são importantes para que eles ajudem a tornar as fezes não tão secas, não tão ressecadas, não tão duras, dando até problema de prisão de ventre em casos, e isso é um problema de saúde. Então as fibras da dieta ajudam a evitar isso. Elas não são absorvidas, não são digeridas, elas somente passam pelo nosso aparelho digestório, ajudando no processo de formação do cocô, das fezes. Então, nós temos as fibras da dieta que nem são absorvidas, né, nem digeridas, ao passar pelo trato digestório. Quarta questão. Explique a função da bile na digestão. Lembra que a gente começou as aulas falando sobre o que era digestão e o que era emulsificação. O que é que quebra e o que é que amacia. Então a bile é uma substância química, certo? Que o fígado fabrica e que tem a função de amaciar, a gente chama de emulsificar, amaciar as gorduras. Então é uma função importantíssima para que esse nutriente seja digerido com mais facilidade por outras substâncias químicas, por outras enzimas que estão presentes lá no duodeno, vindo do suco pancreático. Quinta, como se chama as substâncias formadas na digestão das proteínas? Então lembra? A gente quebra as proteínas em moléculas muito pequenas e essas moléculas conseguem entrar dentro das células, indo para lá fazer suas funções importantíssimas, seja lá qual for. Então essas substâncias que entram nas células e que são quebradas, né, são chamadas de aminoácidos. Nossa pele é proteína que é feita de aminoácidos. Nosso sangue, músculo e a maioria das partes do nosso organismo, cabelo, tudo praticamente proteína, feitas de moléculas pequenininhas chamadas de aminoácidos. Vamos agora para o slide 2, certo? Primeira questão. O intestino delgado é um órgão que possui aproximadamente 6 metros de comprimento. Esse longo tubo tem uma função muito importante para o nosso corpo. Vendo isso, como se chama a região do intestino delgado que recebe a bile e o suco pancreático? Certo? A primeira dobra, essa daqui, ó, aqui é o estômago, e essa dobrinha aqui, ó, essa primeira, ela recebe substâncias químicas do fígado e do pâncreas. Recebe a bile e recebe o suco pancreático. Essa regiãozinha aqui tem um nome especial. É o intestino delgado, mas tem um apelido, um nome nessa primeira porção, chamado de duodeno. Então essa é a porção que sai do estômago e inicia o intestino delgado. Segunda questão. Nosso corpo precisa que o alimento passe um bom tempo no sistema digestório para que as enzimas atuem no processo digestivo. Sabendo dessa importância, como são chamadas e qual a função das dobras do intestino? Então, ele é longo, né? Pode ser aproximadamente 6 metros, como a gente viu lá na questão, e isso tudo para que o alimento passe o máximo de tempo possível lá dentro, sofrendo ações digestivas pelas enzimas. Quanto mais tempo passar, mais o alimento vai ser trabalhado, vai ser digerido. Consequentemente, vai ter mais nutrientes para serem absorvidos. Essas dobras, certo? Que podem ser vistas, e algumas só podem ser vistas ao microscópio, recebem o nome de vilosidades. São as vilosidades e as microvilosidades, certo? E a função, Bruno? Ajudar a absorver os nutrientes dos alimentos, certo? Vilosidades e microvilosidades
E a função é absorver os nutrientes da digestão dos alimentos, importantíssimo para o nosso organismo. Terceira questão. No intestino delgado, o produto da digestão sofre a ação de diferentes enzimas, além de uma substância responsável por emulsificar gorduras. Que nome recebe essa substância? E aí a gente já viu isso, né? A bile. Fácil demais, ótimo. Vamos para a quarta. Qual a função do intestino grosso? Aqui eu mostrei para vocês, ó, na última aula, o intestino delgado termina e aqui já começa o intestino grosso. Aqui eu tenho, pessoal, ó, aquela questãozinha que eu falei sobre apendicite, ó. Essa dobrinha aqui pequena, que é o apêndice secal, vermiforme, pode ter esses dois nomes, e que tem uma função não tão obrigatória no corpo, né? Ajuda um pouco também na digestão e na proteção do organismo, tem algumas células de defesa, mas que, podendo inflamar, tem que ser imediatamente retirado. Então você vai fazer uma cirurgia e retirar essa dobrinhazinha aqui. O restante, ó, intestino grosso, como o nome já está dizendo, ele é mais grosso do que o intestino delgado, o intestino fino, menor, então ele já é mais curto, mas que tem uma função muito importante no nosso corpo, muito importante mesmo. É a função de absorção da água, certo? Vitaminas, formação do bolo fecal. Então, a gente pode escolher absorver a água e armazenar e eliminar as fezes pelo reto e ânus. Então, o aparelho digestório, na sua porção final, a função basicamente é hidratação. Ele vai retirar a água do resto dos alimentos que tem ali, tornando eles mais secos, mais ressecados, formando assim o cocô, as fezes. E vamos para a última questão. Nosso corpo constitui-se de substâncias químicas que vêm dos alimentos que ingerimos. Então, qual substância química encontra-se em maior quantidade em nosso corpo? Essa daí é aquela que a gente falou na última aula, né? Sobre a constituição da massa corporal nossa. Então, nosso corpo, mais da metade, certo? Da massa, vamos dizer, do peso, né? Da massa corporal nossa, é água. Então, né? Ficou até meio estranho, né? Se falar isso. Nosso corpo é basicamente água. Mais da metade do nosso corpo é feito de água. Porque, se você observar, nossas células têm membrana plasmática, citoplasma e núcleo. O citoplasma da célula tem muita água. Mais da metade da célula é água. Então, se você somar, como eu disse na última aula, todas as nossas células, então mais da metade do nosso corpo é água, tá certo? E pessoal, é isso. Bom final de semana para vocês. Bom feriadão, já que hoje é feriado. E espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Se cuidem, viu? Valeu!